Está começando agora um toque de amarelo. E hoje amarelou de um jeito especial. Estamos em março, mês das mulheres, e resolvemos fazer alguns episódios voltados para a temática. Você que é mulher, ou se você admira alguma mulher, precisa ouvir estes episódios de um toque de amarelo desse mês. Eu sou Gabriela Maciel, jornalista do Amarelo, uma plataforma de saúde mental que é cuidado além da tela para todos, sempre atentos ao seu bem-estar e saúde mental, e lutando contra a psicofobia para um mundo de mais segurança psicológica. Hoje, em Um Toque de Amarelo, lugar de mulher é onde ela quiser. E para conversar comigo sobre o assunto, convidadas ilustres. Vamos receber a CEO do Amarelo, Lorena Soares. Oi, Lori. Oi, Gabi. Cheguei. Eu adoro a Lori aqui. A Lori já é figurinha carimbada no nosso podcast, agora videocast. E é sempre um prazer recebê-la. Obrigada. Obrigada. E recebemos também uma convidada ilustre, a consultora de marketing CEO da Desencaixa, Cel Studart. Olá, tudo bem? Bom dia a todas. Que bom estar aqui, Lori, Gabi, que alegria. Obrigada pelo convite. Muito bom receber você aqui, Cel. Você ainda não tinha vindo, né, no nosso podcast? Não tinha vindo ainda, né? E ainda mais o convite, né? Esse convite para esse mês tão significativo. Então, eu acho que o melhor convite foi agora, Gabi, nesse momento. Melhor momento não poderia ser outro, né? E não sei se você, telespectador, sabe, mas a Desencaixa é parceira aqui do Amarelo desde a concepção do nome, da marca, da Elo. E é um prazer imenso receber a Cel aqui, né, Lori? Com certeza. O momento, a Sal tem razão, não tinha como ser melhor, né? A gente, no mês das mulheres, falando mulheres aqui sobre carreira, é incrível. E a gente poder estar conversando isso sobre alguém que é tão parceiro da gente, nossa, é maravilhoso. E aí e ver essa possibilidade, né, da Amarelo se fortalecendo ainda mais, conhecendo desde o nascimento, gente, é tão bom, a gente é tanto orgulho, é uma alegria muito grande mesmo. Tá vendo quando eu digo que é filho? Amarelo também é filho. É um filho lindo. É, porque a gente estava falando, Cel, no podcast passado, sobre maternidade. E a Lori disse que ela é mãe do Amarelo, ela é mãe aí dos projetos que ela participa. E comentou aí sobre como é filho, né? A gente sente como se fosse um filho. E aí eu apresentei um pouco de você, Cel, mas eu acho que tem muito mais para falar. Não é só consultora de marketing, CEO do Desencaixe, não é só, né? Tem muito mais coisa aí. Você também é professora. Conta aí pra gente o que você faz. Pronto, sou professora, estou na sala de aula, eu digo que eu debutei, né? Na verdade, já tem 16 anos que eu estou em sala de aula, e é algo que eu chamo assim, que é um vício super positivo. Se é que a gente pode dizer que um vício é positivo, eu vou dizer que a sala de aula seria certo? Desde que eu botei o pé na sala de aula, eu não saí mais, né? Então, assim, hoje eu ainda sou docente, espero ser até quando puder, né? Enquanto puder, porque isso é algo que brilha muito os meus olhos, que me encanta demais, né? E também estou como coordenadora, né, de um curso de marketing da graduação da Faculdade CDE. E divido minhas atividades com a Desencaixa e os meus outros papéis enquanto mulher, enquanto mãe, né, enquanto filha, tia, São madrinha. Muitos papéis, hein, então? Muitos papéis, Gabi, muitos papéis. E aí, Lori, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, Cel, sobre o papel da mulher moderna nesse mundo, né? Um mundo que agora é tão globalizado, que se diz tão moderno, tão tecnológico. Mas será que estão dando os espaços que a mulher deseja estar? Será que a mulher está em todo lugar que ela quer? E aí é sobre isso que a gente quer falar hoje. Eu vi uma pesquisa para fomentar essa discussão, que, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1950, apenas 13,6% das mulheres eram economicamente ativas, enquanto os homens eram 80,8%. E depois de 60 anos, em 2010,
a participação feminina no mercado passou a ser de 49,9%. Na última década, houve mais uma evolução, e a última pesquisa feita pelo IBGE em 2018 deu que 50, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, 51,03% do mercado de trabalho já é composto por mulheres. Então, a gente ganhou, sim, muito espaço. Mas o que isso significa na prática? Gabi, assim, a gente vê a evolução, né? Graças a Deus, né? Que bom que estamos evoluindo. Agora, seria interessante a gente olhar por trás dessa evolução o que tem, né? Será que a gente realmente tem uma igualdade? Né? Será que realmente a questão salarial, a questão das lideranças, né? Se a mulher está avançando, né? Que é muito bom, e ela tem muitas habilidades, a gente sabe, principalmente no aspecto relacionado à liderança, como a mulher tem habilidades que ajudam nesse papel, né? Então, assim, a gente vê essa evolução, os números estão aí, mas, assim, o que são números, né? Se a gente pudesse conversar um pouquinho sobre a questão do que está por trás, né? Do qualitativo, né? Em termos de como essa realidade do trabalho feminino, né? A multijornada, enfim, são muitos desafios. Eu costumo dizer, assim, que ser mulher é realmente, assim, um ato de coragem, né? Nascer mulher é um ato de coragem. Somos essencialmente corajosas, né? E, assim, temos muito ainda a conquistar, né? Temos muito ainda a conquistar. Pensando um pouco nisso, sabe? Eu fico aqui comigo vendo isso tudo e pensando em tudo que significa, né? Esse crescimento, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco também historicamente nas coisas, né? Para que a gente possa entender esse contexto todo. Se a gente está falando do nosso país, do Brasil, a gente está falando de um patriarcado muito forte, né? Enraizado, né? Né? E o nosso país, ele não é um país antigo, ele é um país novo, né? A gente não tem tantos anos assim, fomos descobertos em 1500, né? Uhum. E aí a gente veio de uma história de patriarcado muito forte, né? De imperialismo até, né? Sim. E aí a gente pensando sobre tudo isso, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante. Que bom que a gente conseguiu, né? Mas que a gente ainda tem um caminho gigante aí pela frente, né? Para conseguir que haja uma igualdade mesmo, né? Igualdade entre homens e mulheres, igualdade de direitos, igualdade na diversidade, igualdade em se fazer o que se quer, o que se deseja, né? Em buscar ser quem realmente somos, sem estar tão impregnados de tantos preconceitos, de tantos ideais culturais desse patriarcado ainda que ainda está dentro da gente, né? É verdade, Laura. Mas que isso faz parte de uma cultura de crescimento. Cara, quando a gente vai fazer essa análise de anos aí, de tempo, eu acho que a gente cresceu bastante, sabe? Que coisa boa que a gente está conseguindo chegar onde a gente está, né? E a gente está conseguindo chegar onde a gente está graças a nós mesmos, né? Graças à nossa luta, graças ao nosso empoderamento, graças aí também às mídias que nos ajudam frente a isso também, porque por mais que às vezes a gente reclame do formato em que as coisas acontecem, na verdade a gente percebe a mudança de comportamento da sociedade frente a muita coisa vinculada ao feminino, né? Mas a gente também percebe o tamanho do caminho que a gente ainda tem que percorrer para conseguir que haja realmente uma equidade aí, né? E aí, Laura, isso me faz remeter, por exemplo, eu não estou recém-formada, já me formei tem 5 anos, não sei. Quando você começa a perder as contas, é que você sabe que não dá bom, né? Mas, enfim, e eu lembro que algumas entrevistas de trabalho lá no início, quando eu ainda estava fazendo estágio e lá no início da faculdade, eram feitas perguntas para mim que eu não via serem feitas para os meus colegas que eram homens em entrevistas de trabalho. Se eu tinha vontade de ter filho, se eu estava num relacionamento sério, que para os colegas homens da faculdade não eram feitas, né? E situações que põem a gente em caixinhas, né, de
de discriminação mesmo, que às vezes as pessoas nem percebem, né? Gabi, às vezes é realmente velado, né? Aquela coisa velada, às vezes a gente, como tá tão enraizado, muito, muito boa a fala da Lori, quando ela fala na questão da cultura, né? E quando é um processo de mudança cultural, realmente ele é lento, evoluímos bem, ainda precisamos evoluir muito mais, mas já evoluímos, isso é positivo. Mas, assim, essa questão do que é velado, né? Do que não é dito claramente, assim, e às vezes aí falando enquanto mãe, né, eu me pego refletindo sobre várias posturas, sabe? Eu fico, às vezes, comparando, e se minha filha fosse um menino, será que eu teria esse mesmo comportamento? Né? Por que eu estou tendo esse comportamento? Por que eu falei isso? E eu sempre estimulei muito nela essa questão da criticidade. Nem é muito fácil, não é nada fácil você estimular isso, né? Às vezes até as pessoas me questionavam, tu responde muito, tu explica demais. É meu jeito, eu acho que esse jeito de professora também passa aí na questão de ser mãe, né? Então, assim, eu explicar muito. E aí eu fico pensando sobre isso, né? Assim, o quanto a gente reproduz questões que são machistas, nós sendo mulheres, né? Assim, sem perceber. Então, assim, é sempre às vezes de forma inconsciente, alerta, né? Inconsciente, é um estado de alerta, né? De ficar alerta, poxa, e realmente buscar essa criticidade para mudar, né? Para mudar a condição, né? De essa condição cultural que muitas vezes nos impõe situações críticas, inferiores, né? Assim, condições que são bastante complicadas, né? E eu acho legal, sabe, essa coisa da criticidade nas crianças, para elas aprenderem que elas podem questionar sim, que elas não têm que aceitar tudo que é posto ali como correto, ou como normal, ou como a maneira certa de ser o padrão. Não, por que é padrão? Por que eu tenho que aceitar? Por que eu tenho que dizer amém a tudo que me mandam fazer? Não é assim, né? Eu acho que muito do que a gente conquistou como mulher até hoje veio desse criticismo, desse questionamento, né? E a gente pensa, eu enquanto mãe de homem, né, acaba que a gente sente essa diferença realmente, sabe? E às vezes o quanto eu me sinto pressionada até atitudes machistas com meu filho, né? Porque ele é homem, né? E aí às vezes eu tenho que me cuidar muito para que isso não aconteça, que eu, enquanto mulher, consiga passar para ele o que é estar com uma mulher, né? Como é estar com uma mulher, o quanto as coisas podem e devem ser divididas, como a gente pode fazer as coisas de forma mais aberta, né? E o quanto minha mãe, as pessoas que vêm de uma geração antes de mim, não concordam com isso, né? E batem de frente, né? Ainda é muito aquela coisa de ele não pode usar isso porque isso é cor de menina, isso é brinquedo de menina, ele não pode fazer aquilo porque aquilo é de menina e ele tem que fazer aquilo porque aquilo é de menino, né? E essas coisas todas ficam muito difíceis. Mulher pode arrumar tudo, pode fazer tudo, o homem não pode, né? Meu companheiro em casa divide muito essas atividades comigo, e às vezes, aliás, às vezes ele até faz mais do que eu em casa, né? E aí o pessoal fica, às vezes, questionando a gente, né? Cara, não faz, tu tá atrapalhando a vida da gente, tu não é exemplo legal para dar pra gente, né? Como isso ainda é complicado, como a gente está no meio de um processo ainda de transição. É uma quebra de tabu, né? Quebra de paradigma, isso tudo é muito sofrido para a sociedade como um todo. E eu vejo que no mercado de trabalho, por exemplo, embora as mulheres tenham ganhado mais espaço, elas ainda são minorias nos cargos de liderança, elas ainda são minorias em altas lideranças. A gente não vê tantas diretoras, tantas CEOs, tantas pessoas, tantas mulheres em cargos de gestão, de C-level, né? É mais o público masculino. Por quê? Por quê, né? Por quê? E tem mais, né, Gabi? Se você pegar, se você analisar os currículos, a preparação, se você olhar para os bancos acadêmicos, para a graduação, especializações, né, até nível estrito sensu mesmo de mestrado e doutorado, a quantidade de mulheres que estão ali
É né? muito então, assim, maior. por que não? Né? É muito maior. Por que não? Eu já tive experiência em liderança de grandes equipes e tudo, em grandes instituição de ensino. E sim, a gente é um desafio muito grande ser líder como mulher, ser líder e mulher. Né? Eu tive a sorte de ter uma chefinha, uma diretoria em que apoiava muito a minha diretora mais próxima, né? Assim, imediata. Apoiava muito essa questão do empoderamento feminino, era até uma bandeira que ela levantava dentro das ODS e tudo, né? Até essa questão que você falou aí, vai engravidar, não sei o quê, ela apoiava, sabe? Assim, e mesmo assim... E é uma escolha da mulher, né? Tem que ser uma escolha da mulher. É uma escolha nossa, e assim, e mesmo assim, tendo esse terreno fértil, né? Tendo esse terreno fértil e tudo, ainda sentia preconceito. Entende? Então, o esforço é sempre maior. E quando vamos ver assim, o esforço para o homem é dar um impulso aí de 1, para a mulher talvez seja de 5, 6. Né? Assim, é sempre muito maior a energia que a gente gasta, muitas vezes mostrando a nossa capacidade, tendo que estar provando sempre, sabe? Tendo que estar provando sempre. A impressão que ainda se tem hoje é que para o homem já é esperado que ele assuma aquilo. Para a mulher é uma novidade se a mulher consegue chegar a um cargo de liderança mais alto, né? De altos. E ela está sempre à prova. E ela está sempre à prova. Quantas vezes eu já bati de frente, sabe, porque eu sou mulher e estava numa roda de vários líderes e a maioria homens, só eu de mulher, e o questionamento de por que ter sido escolhido eu, enquanto mulher, para estar sendo gestora daquilo ali, né? Então, isso já aconteceu várias vezes, é muito frustrante você ainda se ver nos dias de hoje, ainda com todas as transformações que a gente já conseguiu, a gente tem que estar o tempo inteiro provando que a gente é capaz para estar ali, né? E eu lembro de um exemplo que eu estava numa reunião com um cliente e ele estava esperando que fosse eu sou consultora de escrita também, né? E tava esperando um consultor homem. E aí apareceu eu, e aí ele olhou assim, ele não falou nada. E a minha diretora, que também é mulher, né, lá da empresa que eu estava trabalhando, disse assim, olha, ela tem essa cara de feminina, ela quis dizer isso, né, de menina e tal, mas não se engane não, porque ela trabalha muito bem, é muito comprometida, é muito focada. A entrega é muito alta, o nível de comprometimento, então você não se preocupe. Então chega a um nível dela ter que justificar o fato de eu ser mulher, entendeu? Validar ali, né? Ela precisa da chancela. Ela precisou me validar sem eu ter dito uma palavra, sem ele ter visto meu trabalho, sem ter tido uma reclamação, uma falha. Não, era só pelo fato de eu ser mulher. E aí eu fiquei pensando, se fosse um consultor homem, será que ela teria que validar da mesma forma? Não, né? Não, com certeza, Gabi. E eu também, como consultora, né, e consultora de marketing, gestão de marcas, a gente sente isso mesmo na pele. E é com muita frequência. Isso não é um caso ou dois, assim, às vezes você fala uma coisa, tá ali dando uma orientação e tudo, aí vem um homem afirma a mesma coisa e aí pronto. Aquilo dali é mais ouvido, sabe? É como se entrasse mais fácil, né, para as pessoas, porque foi um homem que falou. Então, assim, às vezes é a mesma coisa que a mulher acabou de falar. É a mesma coisa. Sabe, a gente estava conversando aqui, eu tava me lembrando, assim, que eu fui fazer mestrado fora do país, né? Fui fazer mestrado em Portugal. E foi muito surpreendente para mim, que não tinha essa visão do país, assim, quanto lá também existe um patriarcado ainda gigantesco, sabe? O quanto, por um lado, tem coisas incríveis no país, mas quanto os outros acontecem, né? De coisas que você vai fazer e aí a pessoa olha e diz assim, eu queria falar com o seu marido. Se procura ainda o homem, sabe? Coisas que eu tinha que resolver da empresa que a gente tinha lá e o contador olhava para mim e dizia assim, mas quem é que resolve isso? Né? É seu marido? Qual homem que eu vou tratar? Com qual homem eu vou tratar? Claramente, né, Lori? Claramente, eu passei por todas as letras, né?
Eu passei por isso quando eu me Meu mudei. Deus, eu não estou no Brasil, porque a gente está tão dentro do nosso contexto que a gente acha que é só aqui, né? E ainda não é. Né? Aí Eu fora passei por ainda isso, tem Lore, quando eu me mudei. Quando eu me mudei, que eu saí da casa da minha mãe e me mudei, eu fui morar sozinha e algumas coisas precisavam de reparo, né? E aí chegava alguém para fazer um reparo, ou para colocar uma água, não sei o quê. Aí dizia, e eu resolvo com o seu marido? Aí eu, não tem marido, é comigo mesmo. E aí eu fui entregar o papelzinho no condomínio, né, de quem mora aqui, não sei o quê. Ele, olha, mas só tem um. Aí eu, é porque sou só eu que moro aqui. Ele, mas e o seu marido? Eu, não tem marido. O porteiro perguntou, né, e o seu marido? Assim, como assim? E é uma coisa estranha, assim, para as pessoas, né? Aceitar que não tem marido. E ao eu mesmo sou tempo, eu, tá né? bom, né? Como ela, olha. Eu sou eu e tá bom. Eu Né? me basto, Parece né? que tem que ter sempre uma chancela ainda, por mais. A gente consegue enxergar todo esse crescimento, a gente consegue enxergar em dados estatísticos esse crescimento, a gente consegue enxergar as mulheres trabalhando, a gente consegue. Mas, cara, mesmo com tudo isso, a gente ainda tem um caminho tão grande pela frente, a gente ainda tem tanta coisa para fazer, para dizer, para conseguir provar. E o que dói é a gente ter que provar. E muitas vezes a gente tem mais conhecimento, mais capacitação. E ter a segurança da nossa condição de que é possível a gente fazer tudo o que a gente quiser. Né? Assim, é muito importante que a gente tenha claro isso com a gente, de que a gente tem toda a condição, né? E de também passar isso para as nossas filhas, para as nossas meninas, né? Que também sofrem com isso, né? Então, assim, ter que estar todo o tempo buscando essa energia e puxando essas certezas. Não, eu posso fazer, por que eu não posso fazer? Por que não? A minha impressão é de que é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai lá, pega um pedacinho da folhinha e leva, aí volta, pega mais um pedacinho da folhinha e leva. É um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer para as próximas gerações terem menos trabalho do que a gente, né? Um pouquinho menos, assim, um tiquinho menos. Elas vão ter, mas vai ser assim, um tiquinho menos. E aí eu vejo que eu tenho uma irmã pequena, uma prima irmã pequena, que já tem uma mentalidade diferente. E eu quero que essa mentalidade dela diferente seja a mentalidade do mundo. Mas é porque eu tô dizendo isso para ela. Ela chegou para mim e disse assim, Gabi, eu quero brincar de cientista. Eu disse, vamos brincar de cientista. Fiz um monte de experiência com ela o dia todo. Aí tem dia que ela quer brincar de bailarina, tem dia que ela quer brincar de super-herói. E tudo bem para ela brincar de qualquer coisa. Ela não tem que brincar só de boneca, embora ela goste muito, né? Mas ela pode brincar do que ela quiser, entendeu? E de que ela pode fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser, assim, né? No que for seguro e tal. E eu vejo que a segurança, que as empresas também são um ponto de virada de chave. Porque a empresa que respeita as diferenças, que respeita a mulher, que tem lideranças mulheres, que são ativas nessa discussão, são empresas que ajudam a formar outra mentalidade, são empresas que ajudam a virar a chavezinha do mercado, são empresas que as mulheres se sentem mais seguras, que tem ali uma segurança psicológica muito mais ativa, né, Lore? Sim, com certeza. E dá para a mulher uma segurança muito maior, né? Aquela empresa que já tem essa visão mais aberta, né, do que é esse cuidado com a mulher. E aí a gente tem que ter um cuidado quando a gente vai falar sobre isso, para a gente não entender que igualdade é ser mulher igual a homem, né? Ser tudo a mesma coisa. Que não é. É equidade. Diferenças, né? É respeitar as nossas diferenças. E tudo bem em nós sermos diferentes. E que bom que cada um é diferente do outro, né? Não é ser todo mundo masculino, né? Ou todo mundo feminino. É completamente diferente disso. Não é todo mundo igual ao homem vitruviano, né? Do Michelangelo. Não é. Não. É todo mundo diferente e todo mundo tem oportunidades iguais. E tá tudo bem ser todo mundo diferente. Isso é dar segurança psicológica, né? E as empresas que já conseguiram chegar a isso, cara,
estão lá na frente, inclusive em baixa de turnover, né? Porque você se sente muito mais seguro de estar trabalhando lá dentro e vai querer sair. Engajamento, né, Laura? Engajamento, produtividade, tudo, porque só tem ganho. Se a pessoa se sente segura, se sente bem naquele local, por que não ser assim? Por que não produzir mais? Por que não estar ali? E assim, vocês, enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei, inclusive, de quando eu comecei no mercado de trabalho, né? Estagiária e tudo. E até a questão das roupas, desse mundo muito masculino, né? Então, assim, eu lembro que eu usava um terninho, que não sei o que, era assim, muito, como a Lori colocou, não para ser igual. Mas para entrar isso já tem um tempo, mais de 20 anos que eu me formei, então, assim, era como se fosse um código, eram símbolos para poder estar ali, porque o mundo organizacional era masculino, né? Então, eu teria que me vestir mais masculina, até para não dar espaço de sofrer nenhum tipo de assédio, enfim, porque a gente, né, estava sempre vulnerável a isso. Então, assim, hoje a gente já vê de uma outra forma, né? Eu até já me vejo com outros estilos de roupas, realmente roupas que eu gosto, independente, né, assim, de gênero feminino ou masculino, mas, assim, roupas mais leves, mais, né, enfim. Mas até isso, né, assim, como vocês colocaram, não é para ser igual, mas para ser respeitado nas diferenças e valorizadas nessas diferenças, aceitas de uma forma totalmente genuína e verdadeira, né? Nada maquiado, mas sim verdadeiro. Isso eu acho que é o ponto que a gente tem que começar a mostrar cada vez mais agora, sabe? Que quando a gente está num processo de mudança, parece que a gente tende a ir do zero para o oposto, né? Depois que a gente consegue voltar a um ponto de equilíbrio e a enxergar o que realmente está por trás daquilo ali. A gente percebe esses processos acontecendo durante toda a história da humanidade aí, né? Não só em contextos históricos, mas em outros contextos também, mentais, psicológicos, científicos, enfim. As tendências aí do zero para o outro, depois voltar para o equilíbrio, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a trazer para o equilíbrio, né? Olha, né? Não é ser todo mundo masculino. Quando a gente briga pela igualdade, não é ser igual ao homem, não é isso que a gente está dizendo. Peraí, o equilíbrio é outra coisa, né? É a gente tentar ser quem nós somos, né? Nós conseguirmos ser quem nós somos, que isso está sendo muito difícil hoje. Porque assim, não é a questão da roupa que eu uso, né? Não é que eu, com terninho, eu seja mais competente. Eu vou ser competente com vestido florido também. Se eu gostar de vestido florido. Porque se eu não gostar, também tá tranquilo. Eu acho que e isso serve não só para ser mulher ou ser homem, mas hoje em dia na sociedade para qualquer coisa. De respeitar, de saber respeitar o outro e ver na mesma condição que você, independente de qualquer coisa, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente de qualquer coisa, idade, religião, de qualquer coisa, que nós todos somos diferentes e nós todos temos um papel social igual, que a gente pode exercer o mesmo papel, né? Não necessariamente por ser homem ou por ser mulher, um é mais validado, um é menos, ou por ser hétero, ou por ser gay, ou por ser qualquer coisa, não importa. E hoje, mais que nunca, que na modernidade que já existe tantas coisas diferentes, tanta diversidade, e a gente abraçar isso, né? Sim. E as pessoas têm limitações. Às vezes as mulheres têm algumas limitações físicas que o homem não tem. A mulher menstrua, a mulher tem sente cólica, né? Então, assim, respeitar isso também. Qual o problema de, no dia que eu tiver com a cólica, dizer, gente, olha, eu tô estressada, não fala muito comigo hoje, não. Isso ser aceito, não ser um tabu, não virar piada. Entende? Sim. A gente tem que cuidar um pouco dos você sabia, né? Para poder trazer o que nós queremos, né? Ó, você sabia que é assim, né? Eu faço muito isso, Lori. Com os homens ao meu redor, eu digo, mas tu sabia que a gente, mulher, faz assim, assim? E muitas vezes eles dizem assim, olha, não sabia. E eu faço muito isso com os homens que andam ao meu redor. Sempre no meu ambiente de trabalho, não sei o quê, eu dou informações, sabe? Porque às vezes, por vergonha,
por tabu, muitos deles não sabem muita coisa. E aí eu digo, olha, falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, uma vez eu estava falando com um amigo, eu disse assim, amigo, eu não sairia nunca com essa roupa no ônibus. Aí ele, por quê? Aí o amigo, não, porque o assédio que eu ia receber é enorme. Aí ele abriu o olho para uma coisa que ele nunca tinha notado. Ele, nossa, deve ser por isso que de manhã, quando eu pego ônibus, eu vejo... né? E aí parece que eles abrem os olhos. Ou então, uma vez que eu fui, eu, minha mãe e um amigo meu, num bar, e a minha mãe pediu uma cerveja, eu pedi um suco, ele também, e o garçom trouxe a cerveja para ele. Tipo, são nessas pequenas coisas que são grandes coisas, né? São. Ou então, quando trazem a conta pro homem. Você fica... Restaurantes que já teve aqui casos, inclusive, de o cardápio ter um masculino e um feminino. O feminino sem preço e o masculino com preço. Essa daí eu não sabia, não, mas é grave, né? Sim. Grave. Então, assim, complicado, né? E aí você tá no restaurante, eu só lembro do exemplo do livro da... Como é o nome do livro? É porque a gente tem tanto livro que não lembra, né? Mas tem um livro da Chimamanda, eu acho, que ela diz que ela foi num manual feminista, eu acho. Eu não lembro agora. Mas ela foi sair com o pessoal no país dela, na cidade dela, e estacionou o carro e chegou um flanelinha, né, para falar lá, tinha guardado o carro. Ela pegou o dinheiro na bolsa dela, deu para o cara, e ele agradeceu ao homem que estava com ela. Que não era nem dono do carro, dona do carro era ela. Porque assim, ela tirou o dinheiro dela, da bolsa dela, e deu para ele. Mas na cabeça dele não é válido como dela, é válido como do homem. Né? A gente tem que mudar essas noções, né? E são vários exemplos, né, Gabi? Enquanto você falava aí, eu já lembrei de outros. Assim, se a gente for puxar, quantos exemplos a gente já passou disso? Isso é puro preconceito, né? Assim, são questões que a gente vive cotidianamente. Por isso que a gente tem que estar em alerta para perceber essas mudanças, esse tipo de atitude, né? Até para a gente não repetir, para a gente quebrar. Quando a gente tem consciência, a gente consegue quebrar, né? Verdade. Isso é forte demais, né? Mas, assim, eu acho que de tudo isso, porque quando a gente começa a pensar, a gente realmente vai se conscientizando de tudo que a gente vivencia no nosso cotidiano, né? E de quantas vezes a gente até sem se perceber está sendo discriminada de alguma forma, está passando por alguma situação constrangedora de alguma forma, e às vezes nem se apercebe de tão arraigado que essa cultura patriarcal está na gente, né? E aí a gente passa a perceber. E talvez por isso seja tão importante a gente falar sobre isso, sabe? Outro dia, eu sempre tive muita dificuldade no Dia da Mulher, sabe? Porque me revolta a gente precisar ter um dia de conscientização sobre o feminino, sobre a nossa diferença, né? Isso era para ser desnecessário, né, Lori? Podcast, infelizmente, ainda é necessário. Para ser desnecessário, sabe? Me revolta muito ter que passar por isso. Eu digo, se a gente está fazendo, se a gente ainda precisa estar fazendo isso, é porque as coisas ainda não estão nada bem. E aí, Lori, quando o pessoal vem dar flor, a gente aí sofrendo um monte de coisa que a gente sofre na sociedade todo dia, e o pessoal vem dar flor de presente de Dia da Mulher, aí ficou, cara... Eu quero a flor, né? Eu quero a flor e muitas outras coisas, né? Igualdade. Eu fico muito feliz com flor. Salários iguais, né? Os símbolos delas são muito bacanas, né? Todo mundo. Eu quero dar flor, eu vou continuar dando flor, vou continuar dando em outros dias também flor, porque eu acho que desse lado feminino que faz parte de mim, eu gosto bastante dele, então eu quero continuar assim. E no Dia da Mulher eu também vou dar flor, porque eu acho que a gente é feminina mesmo, e tá tudo bem eu querer dar flor, mas isso não é o significado, né?
mais forte que a gente precisa. Tem gente que passa o ano inteiro, a empresa que passa o ano inteiro discriminando mulher, aí no dia da mulher entrega uma flor para cada funcionária mulher e pronto, acabou, né? Aí não dá. Aí não dá. O que a gente quer realmente, né, são salários iguais, oportunidades iguais, não ter que provar tanto. Coisa simples, como andar na rua sem medo, como colocar o vestido que quiser, por exemplo, como a Gabi falou aí, para andar no ônibus. Né? Como eu deixar minha filha sair, né, assim, sem medo que possa acontecer alguma coisa, né? Então é isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. A gente quer que o lugar de mulher seja onde ela quiser, né? Seja onde ela quiser. E aí eu quero agradecer a presença dessas duas mulheres incríveis, que são, assim, potências no que fazem. Então, aí, gerando uma nova geração de crianças mais conscientes, né? Muito obrigada, Lori, pela sua participação, pela sua presença. Muito obrigada, Cel. Foi ótimo tê-la aqui. Eu quero que venha mais vezes, por favor, que eu adorei a sua participação. Eu que agradeço. Me chamem que eu venho. Me chamem que eu estou aqui. E eu agradeço porque, como eu falei aqui no início, né? Tem um carinho, assim, o Amarelo também é um filho meu, é filho da Laura, é filho da Gabi, da Ju, né, do Alex, assim, é um filho muito querido e tá aqui tem um significado muito forte para mim, muito grande para mim, ainda mais nesse mês, né, que é o mês da mulher. Então, muito obrigada, foi uma satisfação grande, Lori, estar aqui contigo e com a Gabi, coração. Ó, amarelove, ó. O meu, eu não tô de amarelove. Gabi tá igual a mim. Estamos de saúde mental. A cara do público. Mas é isso, meninas. Eu queria agradecer a vocês e queria agradecer também ao nosso ouvinte, nosso telespectador, a nossa telespectadora que está aí vendo a gente. Entrem na plataforma www.amarelosaudemental.com.br e fuçem lá que tem muita coisa interessante, o blog da Elo, o blog dos profissionais, dá para marcar a sua consulta, dá para ver tudo que a gente faz. Tem outros episódios do nosso podcast, a gente tem na primeira temporada podcast também sobre mulher, sobre maternidade, vale a pena conferir. Manda a sua dúvida, a sua sugestão e fica com a gente, que a gente tem muito mais para falar sobre bem-estar e saúde mental. Até a próxima. Tchau, gente!